Então, bem-vindo a todos a mais uma palestra do Centro Espírita Caibar de Souza Schutel, localizado no município de Praia Grande, litoral sul de São Paulo. Se dentro da sua possibilidade, colabore com a nossa casa. No rodapé do nosso vídeo tem o nosso número do Pix e você vai estar colaborando com as pessoas e famílias assistidas pelo nosso lar. E também você pode nos ajudar presencialmente, não só em matéria de doação material, como também matéria física, que você pode estar colaborando no dia a dia das nossas atividades e ajudando com que a nossa casa cresça cada vez mais e possa servir cada vez mais na seara de Jesus. E também na nossa comunidade do WhatsApp tem muito conteúdo espírita para você. Se inscreva no nosso canal e peça aos amigos também para se inscreverem, porque quanto mais nos conhecemos, mais a doutrina espírita nos liberta. E quanto maior conhecimento, menor a dor. E é importante que nós tenhamos consciência da nossa existência cada vez melhor. A cada 4 semanas consecutivas, ou seja, sem falta, nós temos a nossa comunicação. A pessoa recebe uma comunicação na nossa casa, desde que seja 4 semanas consecutivas. Tá? E a água para magnetizar, a cada tratamento, ela recebe água magnetizada. Mas é importante que ela envie a solicitação de agendamento, porque se atingir o número de 10 pessoas por sessão, nós só vamos atender aquelas que estão agendadas. Não dá para passar de 10. E assistir a palestra, todos podem assistir. Então, se inscreva no nosso canal. O nosso WhatsApp para contato é o código de área 13 981308408. A doutrina espírita nos fala e nos traz muitos entendimentos. E o entendimento da doutrina espírita é o entendimento de si mesmo. E nós tratamos de um assunto que a doutrina espírita muito traz, que é o pré-conceito. Pré-conceito, o que é? É uma pré-avaliação do outro que nós fazemos. É uma coisa que só os ignorantes têm dentro de si. Aquela pessoa que julga o outro, que vê o outro, que analisa o outro e que determina se o outro é bom ou mal só porque ouviu uma frase, só porque viu uma figura, só porque teve um contato com a pessoa numa determinada situação. Isso é preconceito. E muitas pessoas têm preconceito umas com as outras. Mas será que elas fazem o que essas outras fazem? Como algumas pessoas têm preconceito com Divaldo Franco, por causa das posições claras e objetivas dele em defesa do espiritismo e contra a influência de pessoas que não têm nada a ver com a doutrina, mas como não se acertam em lugar nenhum, querem mudar o espiritismo, porque acham que o espiritismo não tem dono. Parece a casa da mãe Joana, cada um vem e diz o que tem que fazer com o espiritismo. Não é assim. E Divaldo coloca as regras da doutrina espírita. Mas essas pessoas que criticam o Divaldo a gente sabe quem ele é, o que ele faz, os trabalhos edificantes e moralizantes que ele faz desde a tenridade, ajudando, esclarecendo, dando cursos profissionalizantes, tirando pessoas do mau caminho, auxiliando as pessoas. Esse nós conhecemos, mas os seus críticos, quem são? O que eles fazem de bem para o outro? O que eles ajudam o seu semelhante? Que coisa útil que eles fazem para as pessoas no seu dia a dia, além de ficar criticando e cuidando da vida dos outros? E assim nós temos muitas pessoas, não só no meio espírita, como no meio social em geral. São pessoas que se metem na vida dos outros, pessoas que se intrometem na situação dos outros e não cuidam da sua própria existência, não cuidam da sua existência, da sua ideologia e não têm paz interior. Todas essas pessoas que perdem seu tempo cuidando da vida do outro, que perdem seu tempo criticando o outro, são pessoas extremamente infelizes. Se a gente for analisar, que a gente não tem tempo, porque a gente tem coisa mais importante para fazer da vida, né? Analisar a vida dessas pessoas que se metem na vida dos outros, que criticam a vida dos outros, que falam da vida dos outros, nós vamos ver que são pessoas solitárias, vazias, que não têm amor próprio,
que suas famílias estão desestruturadas emocional e materialmente. São pessoas desestabilizadas na questão moral. Então, são pessoas enfermas. Porque as pessoas que estão tranquilas, em paz e têm uma solidez moral e intelectual, elas estão tranquilas. Elas cuidam da vida dela, da sua evolução e sempre que possível auxiliam os outros. Aquele que fica só cuidando da vida dos outros, que fica o tempo todo se intrometendo na vida dos outros, qualquer coisinha que vê de empecilho na vida do outro, quer criticar, mas não vê análise, porque ninguém é juiz de nada. Deus não nos colocou como juiz do mundo, mas aqueles que se dizem juiz não analisam o conteúdo da pessoa. Quantos de coisas boas ela já fez? Só vão se apegar nas coisas negativas. Então essas pessoas enfermas atrapalham a evolução da humanidade. É como a pessoa que critica o espiritismo. Hoje da manhã nós falamos sobre maçonaria, né? E espiritismo, que caminham sempre juntas, para e passo, né? E a doutrina espírita tem muitos críticos. Mas aqueles que criticam o espiritismo, o que eles fazem de caridade? O que eles fazem para ajudar o próximo? Que obra assistencial eles participaram, colaboraram, ajudaram para reerguer as pessoas que estão no chão ou tirar as pessoas que estão nas calçadas ou nas ruas, né? E darem a eles uma condição digna de seguir em frente na sua evolução. Então é fácil criticar. É fácil você chegar num ambiente que está estruturado ou que está se estruturando e criticar aquelas pessoas que estão à frente daquele trabalho. Porque você vai uma vez por semana, 2 no máximo, fica 1, 2 horas no máximo e critica o contexto. Mas você não vê o esforço da pessoa lá, diuturnamente, trabalhando, batalhando, para que aquela obra fique em pé, sólida e servindo a todos. Então o crítico, aquele que perde tempo em criticar, não tem nada de útil para oferecer. Aquela pessoa que critica o próximo o tempo todo, que analisa o tempo todo, que fica pré-julgando, preconceituando o outro, está sempre vazia, porque não tem nada de útil na sua existência. Porque quem tem alguma coisa de útil está ocupado. As pessoas que têm uma vida útil, ordeira, que tem significativo para si mesmo, não tem uma vida vazia, ela não tem tempo para pensar no outro, a não ser na hora de ajudar e de socorrer. Ela não tem tempo para criticar os defeitos do outro. Inclusive, essa pessoa que faz o bem, ela tem consciência plena que ela também tem defeito. E até defeito até mais grave do que aquele que ele planta no outro. Mas é mais fácil eu ressaltar o defeito do outro, porque o meu defeito se esconde. É isso que muita gente faz. Eu pego, estimulo o defeito do outro, faço com que os outros percebam o defeito do outro, para que a minha maldade, a minha maledicência, o meu orgulho, a minha vaidade, o meu egoísmo fique escondido. Como se isso fosse resolver alguma coisa para a minha evolução. Não resolve nada, porque os meus defeitos vão continuar. Os meus erros vão continuar e as minhas ligações espirituais com encarnados e desencarnados na mesma frequência vão continuar. Por isso eu preciso ter consciência de não ficar julgando, de não ficar criticando e fazer o meu serviço. Ser útil à sociedade, ser útil às pessoas que caminham comigo no processo evolutivo, que é a humanidade terrena que nós fazemos parte, né? Então eu vou tendo mais consciência da minha existência e criticando mais os outros, menos os outros, parando de ficar julgando os outros. É a mesma coisa com relação à doutrina espírita. Tem muitas pessoas hipócritas que Jesus chamaria no dia de hoje, como chamou antigamente, de sepulcro caiado, bonito por fora e podre por dentro, que tem um preconceito tremendo com a doutrina espírita. E mistura espiritismo, umbanda, candomblé, como se fosse a mesma coisa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A umbanda foi uma crença criada no Brasil por um homem branco, inclusive, né? Nem negro ele era,
Criou a Umbanda, que é uma mistura de um pouco de candomblé, um pouco do catolicismo e um pouquinho de alguma coisa, como eles não tinham livro para estudar, de espiritismo. Mas não tem nada a ver com o espiritismo. O candomblé é uma crença africana, musical, trazida da África para o Brasil, que faz com que as pessoas tenham condições de acessar o mundo espiritual de uma maneira diferente do espiritismo. E o espiritismo é uma doutrina surgida na França, na Europa, onde a cidade lusa, França, era o alvo de intelectuais e de pessoas céticas. E mesmo assim surgiu no meio daquela multidão e até hoje está com a luz acesa. E cada vez se acendendo, cada vez mais, clareando o caminho daqueles ignorantes. E é por isso que nós, não sabendo, nós criticamos, nós julgamos, nós vemos casas espíritas que as pessoas chegam e falam com toda ignorância possível, enche a boca e fala, não encosta naquela porta que ela está energizada. Eu já vi isso em casa espírita, trabalhador de casa espírita. Não encosta naquela porta que ela está energizada. Mas quem falou para essa ignorância absurda que uma porta tem energia? Que uma porta tem vida. Quem tem vida é o espírito. Quem tem energia é o espírito. A matéria não tem energia. Então não importa se eu estou encostado numa porta, encostado onde quer que seja. Eu tenho que me cercar de pessoas equilibradas energeticamente através do seu pensamento, através da sua postura. Mas não é a porta que vai me energizar. É como eu já vi pessoas passarem por casa espírita, e pessoas que não são espíritas, não encosta aí. Como se fosse pegar alguma coisa negativa. Porque a atração do negativo é com o pensamento, não é com a matéria. Não é a minha mão encostada numa coisa que vai atrair maus fluidos. Não é a minha mão encostada na outra matéria que vai atrair coisas negativas. O que atrai coisas negativas e influências negativas para mim é o meu pensamento. Então, quando eu tenho essa consciência, eu paro com esse preconceito. Eu não vou pegar esse negócio aqui que é do Senhor do Bonfim, isso me reflete a Umbanda, isso vai me trazer espírito. O espírito está do teu lado o tempo todo, você é um espírito. Nós somos espíritos. Ora, nós somos cercados por espírito o tempo todo. A matéria do Senhor do Bonfim, o que é? É alguma coisa que os católicos também usam, que é o terço, ou qualquer outra crença usa a imagem, para dizer que nós temos uma ligação com o divino. Só isso. Nada mais do que isso. E ainda precisa dessas situações para nos ligar. A doutrina espírita aboliu isso, não há essa necessidade, mas não recrimina isso nos nossos irmãos. Porque cada um se aproxima da espiritualidade divina da maneira que achar mais conveniente. Quer cultuar estátuas? Cultue. Quer cultuar terço? Cultue. Quer cultuar braceletes? Fique à vontade. O importante é que você tenha uma boa ligação com a espiritualidade e se torne um bom cidadão, encarnado e desencarnado. É isso que interessa. Agora, as pessoas criticam, julgam, pré-julgam as coisas que elas não entendem. E quanto mais ignorância, maior o preconceito. Eu tenho um preconceito daquilo que eu não entendo, daquilo que eu não conheço. A partir do momento que eu passo a conhecer, eu tiro o meu preconceito e tenho um conceito formado. E o conceito formado, o que é? É eu gostar ou não gostar daquela coisa. É seguir ou não seguir aquela coisa. Agora, o pré-conceito me mostra que eu tenho uma ignorância, uma pré-ignorância. Porque eu tenho que ter conceitos e não pré-conceito. Porque o pré-conceito me leva à falta de conhecimento. Se eu não conheço uma coisa, como é que eu vou dizer se eu gosto ou não gosto? É a mesma coisa no meu caso. Eu não gosto de berinjela, mas eu já experimentei. Eu sei que eu não gosto. Agora, isso seria um pré-conceito, eu falar que eu não gosto, sabendo que eu nunca experimentei. Então, é isso que as pessoas não entendem. E vão julgando as outras sem conhecer. E as pessoas até têm preconceito, não só com a parte religiosa, mas com as pessoas. É a postura, é o jeito de falar, é o condicionamento da pessoa no dia a dia. A gente não sabe a vida da pessoa. A gente não conhece como é a pessoa. Como é que nós vamos ter esse julgamento
Se a pessoa é boa ou mal, se a gente não deixou a pessoa se expressar, se a gente não deixou a pessoa conversar, só porque ela está com uma camiseta de alguma coisa, só porque ela está representando ou falando alguma coisa que a gente não entende, e isso a gente vai ficar preconceito do que ela acha, do que ela tem, ou por causa de uma roupa que ela veste, ou por causa de um cabelo que ela usa, ou por causa do tom de pele que o corpo atual dessa encarnação dela tem. Isso é preconceito. É coisas que só os ignorantes têm. Porque pessoa que não é ignorante não tem preconceito. Elas têm conceito. Olha, o conceito que é? Eu conhecer a coisa, certamente ter domínio daquela situação ou daquele assunto e falar se eu concordo ou não concordo. Isso é um conceito. Está certo, está dentro da possibilidade, está dentro da lei de liberdade, da lei de ação e reação, que a doutrina espírita nos ensina. Agora, eu ter preconceito é uma coisa ignorante, que só as pessoas ignorantes têm, né? Preconceito com tal religião. Se a pessoa é um bom cidadão naquela religião, qual o problema? Qual o problema da pessoa ser um bom católico, um bom evangélico, um bom budista, um bom taoísta, um bom seguidor da Xexenoe, um bom seguidor do umbandismo, do candomblecismo ou até mesmo do espiritismo? Qual o problema? Desde que ela seja uma boa pessoa, não está fazendo nada de mal para a gente, não está prejudicando a sociedade, é uma pessoa a menos a perturbar a sociedade, porque ela está tendo uma vida digna, ótima, excelente, conduta, cuida bem da sua família, cuida bem das pessoas que cercam ela. Qual o problema? A minha fé me leva a Deus? As outras não? Que absurdo é esse? Desde quando Jesus veio ensinar religião? Jesus veio ensinar a gente a se amar e a se respeitar. E quando ele fala para Pedro que ele iria construir a igreja, as pessoas confundem a igreja de Pedro com a igreja de pedra. A igreja de Pedro, na literatura judaica cristã, o aramaico de Jesus, é a comunidade. Pedro ia criar a comunidade. Igreja é comunidade. Ele ia criar uma comunidade para servir os ensinamentos de Jesus. Em nenhum momento Jesus falou, olha, crua lá, põe um crucifixo, põe uma cruz. Não. Cria a igreja, cria a comunidade. Em nenhum momento ele falou para fazer obra religiosa. Religião nós precisamos ainda, porque estamos num processo evolutivo. Quando nós estivermos num mundo mais evoluídos e ligados a Deus, como Jesus nos convida a sermos um com o Pai, nós não vamos precisar mais de religião. Eu não preciso mais me religar com Deus, porque eu já estou ligado a Ele. Então eu não preciso vir na casa espírita, ou na igreja evangélica, na igreja católica, no budismo, no taoísmo, ouvir coisas que me ligam à entidade superior. Que cada um chama do jeito que quiser. Não tem problema. Deus não está preocupado que nós o chancelemos. Não está preocupado com o nosso aval. Ah, e se você não aceitar Deus, se você não aceitar Jesus, você está castigado. Eles não estão nem aí para isso. Eles querem que a gente seja boa pessoa. Eles não precisam ser chancelados por nós. Então, quando eu tenho uma boa postura, uma boa cidadania, quando eu tenho um bom comportamento, quando eu tenho amor a mim e amor ao meu próximo, essa é a verdadeira religião. Eu posso não ir em igreja nenhuma, mas eu tenho uma postura ético-moral na vida. Sou contra as coisas negativas, contra as coisas que são contrárias à lei de Deus, contra as coisas que são contrárias à evolução. Sou a favor do bem, do amor ao próximo e de ajudar o outro a se reerguer, como eu também preciso de que me ajude a ser reerguido. Isso é ser cristão, ou qualquer outra denominação que faça a pessoa se sentir bem. Então quem tem preconceito vai ficar julgando. Ah, não é da minha religião, então não presta. Por que não presta? Quem falou isso? Onde está escrito isso? Na sua arrogância, na sua prepotência? No seu absolutismo de si mesmo, de se achar superior aos outros? Como muitos espíritas acham, né? Que conhecem tudo, não precisa estudar mais nada, que já sabem tudo. Aí chega na dimensão espiritual, dá um trabalho danado para a espiritualidade, porque a arrogância e a prepotência não deixam eles descer do salto, né?
Ah, eu já estudei, fiquei 5 anos estudando Espiritismo. Eles vão chegar, olhar para a nossa cara e falar, nossa, e você acha que é muito? Nós estamos estudando até hoje a nós mesmos, porque estudar o Espiritismo é se estudar. E o espírito nunca para de se estudar. Porque a hora que o espírito falar que precisou parar de estudar, que ele já sabe tudo, ele está se igualando a Deus. E aí ele está precisando voltar para o início, porque ele está arrogante e prepotente. Porque ninguém vai se igualar a Deus, né? Então o maior sábio da humanidade, que é Sócrates, que é um dos precursores da doutrina espírita, foi considerado o maior sábio porque ele falou que sabia que nada sabia. E quanto mais nós precisamos aprender, quanto mais nós precisamos nos amar, como Jesus falou, Jesus nunca falou persiga aqueles que tenham oposição a você, aqueles que pensam diferente a você. Ele fala, ama os seus irmãos. Em nenhum momento ele falou, ame os cristãos. Qual a parte do Evangelho que Jesus fala, ame os cristãos? Que até hoje eu não vi. Ele fala, amai-vos uns aos outros. Nunca em nenhum momento ele citou cristianismo, nunca em nenhum momento ele citou religião nenhuma, nunca em nenhum momento ele citou nada. Ele só citou para nós nos amarmos. E o Espiritismo vem acrescentar o que Jesus falou, e dizendo, amai-vos e instruí-vos, né? Porque quanto mais instrução, menos preconceito. Porque eu tenho conhecimento daquilo que eu acho correto e que eu não acho. E aquilo que eu não acho correto, mas eu tenho uma mente aberta ao conhecimento, eu respeito. Porque eu estou esclarecido. E as pessoas esclarecidas respeitam a opinião ao contrário. As pessoas esclarecidas não querem impor a sua fé. É que nem as pessoas que muita gente critica os evangélicos, mas na casa espírita faz igual a eles. Ah, você está com mediunidade, você é médium, você é obrigado a trabalhar. Por que eu sou obrigado a trabalhar? Onde está escrito isso? Eu sou obrigado a trabalhar porque eu tenho mediunidade? Se todos os espíritos têm mediunidade? Todos os espíritos encarnados a têm? Por que eu sou obrigado a trabalhar? Ah, você tem que desenvolver mediunidade, senão sua vida não vai para frente. Onde está escrito isso? Qual obra de Kardec, que é a nossa base, está dizendo isso? Não existe isso. O que existe é nós orientarmos a pessoa que está com uma mediunidade mais aflorada a educar a mediunidade se ela quiser. Se ela não quiser, é um direito dela. O importante é que ela seja uma boa pessoa e se cumpra no caminho do bem, ajudando seus semelhantes, sendo útil e ajudando a sociedade a evoluir. É isso que é importante. Agora, se eu vou ficar dizendo para a pessoa que ela tem que trabalhar numa casa espírita, que eu tenho que falar que ela tem que agregar a minha igreja para que ela consiga o reino dos céus, isso eu estou sendo extremamente egoísta, preconceituoso, arrogante e prepotente. Porque não é a minha religião que salva. E a doutrina espírita tem uma frase bem certa de Kardec. Em nenhum momento ele falou que fora do espiritismo não tem salvação. Ele fala que é fora da caridade que não tem salvação. E tem muita caridade fora do espiritismo. Em muitas crenças, ou até mesmo em crença nenhuma. Tem gente que não tem religião nenhuma, mas é um cidadão honesto, que ajuda o próximo, ajuda o seu semelhante, colabora na sociedade, paga seus impostos em dia, tem responsabilidade com os seus irmãos de caminhada e é muito melhor, e não faz fofoca, viu? Coisa que o espírita faz sempre. Não faz fofoca. E não cuida da vida dos outros, a não ser que seja para ajudar, para colaborar. Então a importância de nós termos sempre a consciência de que o preconceito nos mostra a nossa pré-ignorância. Preconceito e pré-ignorância, é isso que anda junto. Quando eu tenho um esclarecimento, eu entendo, compreendo, concordo ou não concordo e deixo seguir. E sigo o meu caminho. Por que eu vou ficar me preocupando com a outra pessoa que pensa ao contrário de mim e que eu tenho que fazer com que ela pense o que eu estou pensando? Por que eu tenho que fazer isso? Onde está escrito isso? Desde quando Jesus, para nós que somos cristãos, ligados a Jesus, tentou mudar a cabeça de alguém? Desde quando? Se nós conhecemos a história de Públio Lentulus, que renegou Jesus e depois sofreu o que teve que sofrer, e depois retorna como Padre Manuel da Nóbrega, e depois como Emmanuel, mentor de Chico Xavier. E Jesus nunca obrigou ele, olha, você é obrigado a me seguir, senão você vai sofrer. Não, é livre-arbítrio.
É liberdade de escolha. Vá, segue seu caminho. Lá na frente eu sei que eu vou te encontrar. É isso que acontece. Então nós não temos que forçar ninguém a nada. É a mesma coisa a casa espírita. Você chega a pessoa e fala, olha, estude o espiritismo, faça o evangelho no lar, faça os estudos da casa espírita, assista nossos vídeos no canal. A pessoa não está nem aí, o problema é dela. A gente não vai ficar forçando, você tem que fazer isso, tem que vir no estudo, tem que fazer... Não, a gente orienta. Orientou, seguiu a orientação? Seguiu. Não seguiu, é um direito da pessoa, o problema é dela. A gente não pode mudar o outro, querer que o outro pense como nós, senão nós estamos sendo uma pessoa horrível. Só o obsessor que tenta fazer a cabeça do outro. Só o obsessor que tenta fazer com que o outro pense como ele. Porque um espírito evoluído, o que ele faz? Ele chega ponderadamente e mostra a sugestão. Sugestiona, mostra o caminho, fala, olha, o caminho é esse, se você seguir, você vai ter condições boas de evolução, e se você não seguir, pode ser que ocorra problemas no seu caminho. Mas não se preocupe, a hora que você quiser voltar para o caminho certo, nós estamos aqui te aguardando. É isso que acontece. Mas ninguém força ninguém. E quem força o outro a pensar igual, quem diz o que o outro tem que fazer, é um espírito obsessor, desequilibrado, como todas as pessoas que têm preconceito. Todas as pessoas que ficam julgando os outros, falando da vida dos outros, fazendo fofoca, e diz que, e criticando isso, criticando aquilo, têm vida vazia. São extremamente solitários, mesmo que estejam cercados de encarnados e desencarnados ao seu lado, por dentro estão ocos. A pessoa que está preenchida por dentro, ela tem tanta coisa ocupada, tanta coisa que ocupa o seu dia, que ela mal tem tempo de pensar naqueles que ela está ajudando. Quanto mais pensar naqueles que ela vai criticar. Só quem tem tempo para criticar são pessoas ociosas, que não tem nada útil para apresentar para a sociedade, que não tem nada útil para apresentar para a vida, e ficam no marasmo. E com certeza choram todas as noites nas suas camas, pela solidão, pelo vazio, que tentam preencher de uma forma aleatória no dia a dia, sem significatividade nenhuma. Fica um dia inteiro na ociosidade, e fala aqui, fala ali, leva lá conversas vazias aqui, nada produtivo, nada edificante, só jogando palavras ao vento o dia inteiro. Aí chega à noite e não tem o que fazer, vai se deparar com a solidão da noite. E aí vem a tormenta, porque a consciência nos cobra, porque nós não fizemos nada de útil na nossa existência, a não ser criticar, a não ser julgar, e a não ser querer nos sentirmos melhor do que o outro. E é isso que a doutrina espírita nos salva, com essa tábua de salvação que Kardec nos apresenta, que é de nós sermos úteis, que é de nós ajudarmos o nosso semelhante, que é de nós evoluirmos e praticarmos o bem através da caridade, que é de nós nos doarmos àqueles que necessitam e querem realmente evoluir, porque aqueles que não querem evoluir, nós respeitamos o seu livre-arbítrio e deixamos ele. O momento que ele quiser vir até nós, será bem recebido, mas nós vamos nos preocupar com aquele que quer evoluir, com aquele que quer crescer, com aquele que quer se tornar uma pessoa melhor. E é isso que os espíritos nos ensinam. O preconceito é a pré-ignorância. Eu só julgo o outro quando a minha ignorância é grande. Eu só condeno o outro porque a minha ignorância é tamanha. Porque se eu tenho humildade, eu tenho conhecimento, eu tenho consciência, eu nem falo do outro que eu não concordo, deixo ele lá, seguir a vida dele e vou tratando com os meus pares na minha evolução, porque eu vou buscando no meu dia a dia assuntos e pessoas que se são úteis para mim, para o meu crescimento moral, intelectual e espiritual. Eu não vou me ligando àquilo que não tem sentido. Ficar com conversas vazias durante o dia, ficar jogando conversa fora, como muita gente fala,
Use a conversa produtivamente. Deus te deu o aparelho fonador no corpo físico e a fala para poder falar coisas edificantes, coisas positivas, construtivas. Não é para jogar conversa fora. Quem joga conversa fora é quem não tem nada para fazer de útil. Aquele que tem uma conversa edificante, que vai ajudar o outro, esclarecer o outro, levar uma palavra amiga, uma palavra edificante, não fica toda hora jogando conversa fora. Ele vai falar alguma coisa útil. Ele vai ter uma utilidade no seu dia a dia. E nunca vai falar alguma coisa pejorativa ou de crítica ao seu semelhante. Porque ele não tem tempo para isso, porque isso não faz parte da mente dele, não faz parte da vida dele. Agora, aquele que fala da vida dos outros, essa maldade faz parte de si. E não deixa a pessoa evoluir, não deixa a pessoa crescer. E a pessoa só fica na solidão, no sofrimento. Aí vem as dores, vem os problemas emocionais e os problemas que todas essas pessoas têm no meio em que vivem. É uma família desestruturada, uma família conturbada, uma família despedaçada e uma sociedade onde nós vivemos com pessoas em desequilíbrio, mas não porque nós somos vítima, mas porque nós escolhemos isso através do pré-conceito que nos liga à pré-ignorância. Por isso a importância de nós analisarmos e estudarmos Kardec, para nos libertarmos e termos consciência de nós mesmos. Agora vamos às nossas vibrações, agradecer a Jesus, aos bons espíritos amigos, imaginar Jesus entrando pela porta da frente da nossa casa e daquelas pessoas que nós amamos, onde quer que elas estejam, e pedir a esses irmãos, amigos de Jesus, que retire os miasmas, as energias negativas e aqueles irmãos enfermos que, porventura, possam estar no ambiente em decorrência da nossa má vigilância, em decorrência do nosso mau pensamento, em decorrência do nosso mau comportamento. Que eles sejam retirados e levados a diversas casas de oração, e lá se recuperados e se prepararem para uma nova oportunidade na carne. E que os bons espíritos, amigos de Jesus, apliquem o passe magnetizador, que é o magnetismo que Kardec ensina. Não é esse passe normal de apenas imposição de mãos no coronário. Nós trabalhamos todos os chakras com magnetismo. Então, que seja aplicado o passe magnetizador em todos os seres vivos da nossa casa, os animais, as plantas e a nós, encarnados e aos desencarnados que convivem conosco. E que os bons espíritos nos acompanhem onde quer que estejamos, nos amparando, nos auxiliando, nos protegendo, nos iluminando e nos intuindo para o bem. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus Cristo. E lembrando a você que está vendo esse vídeo, que se inscreva no nosso canal, curta nossos vídeos, faça parte da nossa comunidade através do WhatsApp 13 98130 8408. E você que está na região da Praia Grande, venha ver o nosso bazar. Tem muitas atividades, muitos produtos com qualidade e você pode pagar em 12 vezes sem juros na nossa loja, no nosso bazar. Tenha uma excelente semana e que mais tarde tem a palestra da noite e depois o Evangelho no Lar. Que os bons espíritos te acompanhem agora e sempre.